Fala pessoal, boa noite. Dia 21 de setembro de 2020, vamos falar sobre o fechamento do mercado nesta segunda-feira, em dia que o Ibovespa fechou em queda, o S&P 500 fechou em queda, o petróleo fechou em queda, Petrobras em queda. E por que a gente fala sobre o Ibovespa? Por que acompanhar o Ibovespa? Não me interessa ver o Ibovespa, eu quero saber das ações, que a ação está subindo, que a ação está caindo. O Ibovespa é o principal índice da Bolsa Brasileira. Mas eu vou mostrar para você, para acabar, se existe alguma subjetividade nisso, eu vou mostrar para você um trabalho que eu fiz, que é o seguinte, que eu calculei a correlação de 153 ativos com o Ibovespa. Falando de forma rápida e objetiva, é o seguinte, correlação é o seguinte, se a correlação é positiva, o Ibovespa, quando subir, a tendência é que o ativo também suba. Vamos dar um exemplo. A gente vai pegar aqui ações do Bradesco, ó. Quando o Ibovespa sobe, você vê que a correlação da ação do Bradesco, Rodrigo, está pequeno para ver. Acredite em mim, também disponibilizei esse gráfico aqui no meu Telegram, tá? t.me/VeraTrading, link na descrição desse vídeo. A Bradesco, a ação da Bradesco, tanto a ordinária quanto a preferencial, tem uma correlação com o Ibovespa maior do que 0,80. Isso quer dizer que se o Ibovespa sobe, a ação também sobe. Na mesma, vamos dizer, a gente pode até dizer assim, na mesma linha, né? No mesmo sentido. Se o Ibovespa cai, a ação também cai. Grosso modo é isso, resumindo é isso. E esse gráfico mostra para você o seguinte, que a maioria das ações tem uma correlação positiva com o Ibovespa. Esse é o nosso mercado, é assim que funciona o mercado brasileiro. Por outro lado, as ações que têm menor aqui correlação com o índice, o menor valor de correlação com o índice, não chega nem a ser negativo, exceto que a Suzano apareceu com uma correlação negativa, são ações aí exportadoras, né? Então valorizam aí com a questão do dólar, são impactadas positivamente com a alta do dólar, né? E com exportação, né? Porque são exportadoras. Então, esse gráfico mostra o quanto é importante a gente olhar o Ibovespa. A gente olha o Ibovespa, se o mercado cai, se o mercado tende a cair, se ele vai cair, vai ser difícil a gente ficar encontrando uma ação ou outra, não, essa ação vai subir, vai ser difícil. A gente pode pegar, se fizer isso, vai ter que ser tiro curto, porque se ficar agarrado no papel achando que, não, vai subir, vai romper o topo, vai romper, pode passar sufoco, pode se tornar passageiro da agonia. Pessoal, lembrando, o objetivo aqui é informativo e educacional, não se trata de recomendação de compra e venda. O objetivo aqui não é, qual o papel que vai subir, compre esse papel, compre aquele, faça isso e faça aquilo. Não. O objetivo aqui é ajudar você a aprender como fazer, né? Então, você vai melhorar, você vai desenvolver uma análise crítica mínima, mesmo que você não se torne um especialista no assunto. Esse é o objetivo, é isso que eu acredito. Hashtag sem mágica, mercado sem mágica. A ideia aqui não é vender uma mágica, uma solução que vai fazer você ficar milionário, rico, ganhar R$1.000, R$2.000, R$3.000 por dia. Esse não é o objetivo. O objetivo aqui é puramente educacional. A ideia é essa, informativa, é nisso que eu acredito. Até pelo meu conhecimento, vamos dizer assim, eu sou um cara muito técnico. Então, essa é a minha linha de atuação. É nisso que eu acredito, no conhecimento, no educacional. E, lembrando, pedir para você, inscreva-se no canal, deixe o seu like se você está achando esse trabalho interessante. A gente passou aí da barreira aí de 1.000 inscritos, isso começando o canal aqui, com atividade aí, vídeos publicados diariamente, a partir de 2020. Mas deu uma congelada, eu conto com seu apoio para divulgar com os amigos, pedir para os amigos se inscreverem, os amigos estão começando na Bolsa, vai lá, tem paciência, vai assistindo os vídeos, aos poucos você vai aprender, se inscrever no canal também no Telegram, tá aqui, ó, t.me/VeraTrading, e aqui no canal no YouTube. Não deixe de se inscrever, isso é importante para o canal ganhar destaque no YouTube. Isso é uma bola de neve, você vai se inscrevendo, seu amigo se inscreve, daqui a pouco se inscreve e o canal vai crescendo e eu conto com o seu apoio. Então divulgue, compartilhe se você está achando esse trabalho interessante. Falando do mercado hoje, a gente vê aí primeiro uma análise, aí a gente olhando, visualizando os setores, como é que foi o comportamento dos setores. A gente, claro, aqui está um gráfico de variação dia por variação semana, então, obviamente, hoje é segunda-feira, então a variação do dia, da semana está igual a do dia, mas deixando isso de lado, isso não importa, é o seguinte,
Os setores que se destacaram hoje, né, até com o fechamento aí positivo, considerando todas as ações dos setores com o mesmo peso, foi o setor de saúde e utilidade pública. Até interessante, no momento, num dia em que o mercado cai, chega a ter até uma forte queda durante o dia, na parte da manhã, e são setores que eu até escrevi um post lá no meu site, avera3.com, link na descrição desse vídeo, vai lá no meu site, tem um post que eu falo quais os setores, né, que setores sofrem menos com a crise. Setor aí de utilidade pública, que é entre energia elétrica, saneamento e saúde. Então, aqui a gente vê o desempenho. O setor hoje com pior desempenho, bens industriais, exploração de imóveis, petróleo e gás. O petróleo hoje, o Brent, petróleo negociado em Londres, que fechou com uma queda de 3,27%. Aqui você vê um panorama, um resumo, justamente do setor aqui com o maior, vamos dizer, o melhor desempenho no dia, né? O setor de saúde. A gente vê as ações aqui, a ODPV, né, o Odontoprev, com uma alta de 1,4%, Qualicorp com uma alta de 0,7%. Também falando agora de Ibovespa, o índice de Small Cap, o Ibovespa fechou com uma queda de 1,32%, o índice de Small Cap com uma queda de 1,88%. No mês, né, o Ibovespa registra uma queda de 2,39%, enquanto o índice de Small Cap uma queda de 3,19%. Quem assistiu o vídeo, tem assistido os vídeos da semana passada, não deve estar muito surpreso aí com a queda do Ibovespa, né? A gente comentando aqui, apresentando, e quando eu mostro isso, esse gráfico aqui para você, não estou conseguindo enxergar, beleza, depois você vê com calma, coloca o comentário aqui, Rodrigo, me manda esse gráfico aí, publica esse gráfico em PDF, eu posso até publicar em PDF lá no Telegram, para você abrir e ver com calma, olhar ação por ação aqui. A ideia aqui também não é aquela coisa, uma coisa fantástica, maravilhosa, é você perceber o quanto é importante olhar o Ibovespa, que às vezes as pessoas ignoram, não quero saber do Ibovespa, tal, mas é importante, é o benchmark do mercado. O Ibovespa hoje fechou com uma queda de 1,32% a 96.991 pontos, é isso mesmo, abaixo dos 97 mil pontos. Abaixo dos 97 mil pontos. Durante o dia ele chegou a operar abaixo dos 96 mil pontos. Hoje a oscilação máxima aí de 2.462 pontos. E pessoal, não saia do vídeo aqui que ainda vou mostrar nesse vídeo de fechamento de hoje, um mapa aí falando das médias móveis, uma ferramenta aí que eu estou criando para ajudar as pessoas também a identificar, olhar o mercado mais rápido, como é que está o mercado, o que está acontecendo. A ideia sempre é essa. Não é criar dificuldade para vender facilidade. Não gosto disso, não gosto de serviço de preço. Projeto acabou, o que eu vou fazer? Acabou o projeto, vamos fazer outra coisa, vamos pensar em outra coisa. Sempre trabalhei mais de 10 anos na engenharia atuando dessa forma. Não é alimentar erro para justificar por que existe, a ideia não é essa. Então é facilitar, resolver o problema. Vamos lá. A gente vê também aqui o volume no mês de setembro, o volume médio diário no mês de setembro de 21 bilhões de reais. Hoje o volume foi de 22 bilhões. Você repara o seguinte, olha só que interessante, essa linha vermelha é a média móvel de 21 períodos aqui do volume. Nos últimos dois pregões de queda do Ibovespa, o volume acima da média. Interessante isso, uma queda com volume. Interessante. Eu tenho comentado também nos vídeos sobre a gente vai descobrir o comportamento do investidor individual que vem para a Bolsa e utilizando muitos, isso conversando com pessoas, com conhecidos, claro, sempre respeitando a opinião das pessoas. Eu não sou o dono da verdade, não tenho aqui esse objetivo de ser o guru, o mago do mercado, nada disso. Deixo isso para outras pessoas aí que se interessem por isso. Mas eu tenho comentado o seguinte, nessa estratégia do caiu, comprou. Caiu é para comprar. A gente tem que tomar muito cuidado. Também lá no meu blog, para você entender melhor esse trabalho, no meu blog não, no meu site lá, avera3.com, tem um post que eu falo sobre o trabalho sujo do realista, entendeu? Eu tento mostrar os cuidados que a gente tem que ter, porque senão depois tudo vira longo prazo. Vou manter a posição, agora é para longo prazo. Inicialmente, quando a gente monta a posição, a ideia é trocar de carro, a ideia é comprar uma casa na praia, a ideia é fazer uma viagem, a ideia é fazer um outro curso. Aí daqui a pouco, de repente, não,
tudo é para longo prazo, porque o mercado cai, aí vira longo prazo. Então a gente não, a minha sugestão, cautela, sempre cautela, essa é a melhor forma. Excelente o número de pessoas que estão vindo para a bolsa, isso é muito bom. E eu entendo que a gente precisa ter uma educação financeira, vamos dizer, fazer um serviço de ajudar as pessoas a não encarar isso aqui como um jogo, uma roleta, um dinheiro fácil. Não, não é esse o objetivo. Mesmo que você tenha uma visão de longo prazo, sente, planeje, o que é longo prazo para você, quando é que você vai precisar desse dinheiro. Avalie com um profissional, tem profissional de planejador financeiro que faz isso é interessante, se você não sabe, é importante, de repente, é um caminho, estude o assunto. Vamos falar do Ibovespa aqui, continuando o Ibovespa aqui desde 2019, o movimento. Nos vídeos anteriores a gente comentou aqui sobre, nesse gráfico bem simples aqui, ó, a tendência, a gente ligando topos aqui descendentes, uma tendência de baixa e nesse detalhe aqui, nesse quadro, eu mostro para você a abertura do dia em 98.283, mínima em 95.820, aí ele abriu aqui, a abertura do dia foi na máxima do dia, um detalhe que eu esqueci de falar, a mínima em 95.820 pontos. Aí ele fecha aí 1.100 pontos acima, 1.170 pontos acima, para ser exato, com fechamento em 96.991 pontos. Aqui calculando suporte e resistência pela técnica do pivô, está no livro do Kaufman, aqui também não tem caixa preta. O meu objetivo educacional, para quem não assistiu o meu mini curso que ele disponibiliza aqui no YouTube, gratuitamente, no mini curso eu cito livros para você comprar, se você quer se dedicar, entender mais do mercado. Eu acho que essa é a ideia. Sem preocupação do tipo, vou mostrar isso. Não tem essa preocupação. Preocupação zero com isso. Então vamos lá. Pela técnica do pivô, que tem o cálculo indicado aí no livro do Kaufman, você vê aqui o suporte calculado, aqui não é um suporte que a gente olha no gráfico, é um suporte calculado, 95.780 pontos. A resistência, 98.200. E aqui, olha que coincidência, eu conversando com os amigos hoje num canal no WhatsApp, eu comentei, eu não falei do Ibovespa, mas falei do Ibovespa futuro, acreditando até possível o Ibovespa ter um retorno aí, uma recuperação até os 98.200 depois desta queda que ele sofreu nos últimos dias. E aí, quando eu calculo e bate esse número com o número que eu pensei, eu falo, putz, interessante. Tem uma convergência de informação. Por isso que você não deve entender o que eu falo aqui como uma lei, apesar de eu não estou fazendo recomendação, esse não é o meu objetivo. E também o que outras pessoas falam como uma lei. Você tem que ter a sua análise crítica mínima, ir juntando as peças e entender para onde vai. O que é difícil para a gente, sem querer estender um pouco, é a gente assumir que está errado. É assumir que está errado, é assumir a responsabilidade, é assumir, errei. Isso é difícil, mas isso é uma história para outro vídeo. Vamos lá. O Ibovespa de 77 ações, 18 ações fecharam em alta, nem todas as ações fecharam em baixa. Um dia classificado como forte, a gente já viu a oscilação aí do Ibovespa, acima aí de 2.500 pontos, e também vimos as variações aí do Ibovespa. Você vê que nos últimos 12 meses o Ibovespa tem uma variação, uma perda aí, uma queda de 7,47%. Vamos seguir aqui, vamos ver o gráfico do Ibovespa. Nos 5 minutos, você vai ver o movimento do Ibovespa durante o pregão. Ele tem abertura às 10 horas da manhã, o mercado à vista, ele abre, mas você pode acompanhar o mercado futuro, vendo o índice futuro e vendo já o comportamento do mercado, o que esperar, né, pelo menos na abertura. E aí, logo na abertura, nos 15 primeiros minutos, uma forte queda vindo abaixo aqui dos 97 mil pontos. E aí depois, quando o mercado americano abre, abre às 10h30, horário de Brasília, ele continua essa queda aqui, perdendo o nível de 96 mil pontos. Você vê que ele tentou aqui, primeira vez aqui, né? Chegou aqui abaixo de 96 mil pontos, depois ficou trabalhando aqui, será que ia perder, ia vir buscar os 95 mil pontos, mas aí se recuperou e na parte da tarde, que é a partir de 1h, né? A gente vê aqui, o marco sempre tem alguns marcos aqui. 10h30, abertura do mercado norte-americano, 1h aqui, e depois 3 horas da tarde, que às vezes tem divulgação do Fed, né, indicadores. Então, a gente vê o seguinte, a partir aqui de 1h, aqui até meio-dia, né, do horário de almoço, uma recuperação daí do Ibovespa. Então, esse é o movimento do Ibovespa durante
o dia no intraday, no gráfico de 5 minutos. Falando de setor, a gente vê que o commodity matéria-prima fechou com uma queda de 1,68%. Aí vamos passar aqui rapidamente, ó, já está aqui na tela o gráfico da Petrobras, ação da Petrobras, e aí eu vou comentar sobre o próximo, um assunto que eu ainda vou falar nesse vídeo aqui. Fica até o final, não esqueça, e também, se você está gostando, está achando interessante, não esqueça de dar o seu like, compartilhar com os amigos. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, isso é importante para que eu possa avaliar e dar continuidade no trabalho, né? Tem pessoas interessadas, isso tudo motiva sem dúvida nenhuma. Lembrando que eu não estou fazendo aqui, não faço ainda, não divulgo, não pago propaganda em YouTube, Facebook, Instagram, nada disso. O trabalho aqui é puramente aqui, né? Técnico, com essa visão técnica, que quem fica aqui com a gente, quem está inscrito no canal, é com a visão técnica, sem fazer nenhum alarde, sucesso, vou fazer você ficar rico, sem nada disso. Então a gente vê aqui o gráfico da Petrobras, e aí repara o seguinte, já vamos pegar aqui o próximo assunto. Essa linha azul é a média móvel de 21 períodos, a linha vermelha é a média móvel de 200 períodos. Então ele vai calculando, no mini curso eu comento sobre isso, busco ser didático, bastante didático nesse assunto, e mostra até para você como que faz esse cálculo. Talvez você não saiba, tal, e mostro lá como faz. Então a gente repara que o preço da ação da Petrobras hoje, o preço de fechamento, vou dar um zoom aqui para você, ó. O preço de fechamento dela, ela fechou hoje aqui nesse nível aqui, ó, a R$ 20,90, está abaixo da média móvel. Então, se o preço de fechamento está abaixo da média móvel, se eu for calcular essa variação relativa aqui do fechamento em relação à média móvel, vai dar uma variação negativa, certo? Porque eu vou pegar um número de R$ 20,90, esse valor de R$ 20,90, vou dividir por R$ 22,13 e vai dar um número negativo. Quando eu subtrair, né, eu vou subtrair de menos 1. Não é assim que a gente faz o cálculo, para calcular a variação? E aí, o que vai acontecer? Isso mostra que essa variação negativa do preço de fechamento em relação à média mostra que o preço está abaixo da média. Quando eu faço o mesmo cálculo em relação à média de 200, a mesma coisa, o preço está abaixo da média de 200. Nesse caso aqui, a gente também observa que a média de 21 períodos está abaixo da média de 200. A média de 21 está abaixo da média de 200 períodos. Teve um cruzamento da média curta de cima para baixo na média longa, tá? Então está aí explicado aí e mostrado o gráfico da Petrobras. Está aí o gráfico da Petrobras, ela fechando a 20,90. Lembrando aí, no passado a gente já comentou um suporte aqui interessante. Para não estender muito, vamos aproveitar e vamos olhar logo o gráfico de Prio 3. Vamos dar uma olhada aqui em Prio 3. A gente vem aqui, ó, Prio 3. Está aqui o gráfico de Prio 3, que é PetroRio. Você vê que a PetroRio aí, ó, ela fechando aqui a R$ 37,11, ela já está numa situação diferente de Petrobras. A média móvel de 21 períodos acima da média móvel de 200 períodos, mas o preço está abaixo da média móvel de 21 períodos e acima da média de 200 períodos. Essa é a situação aí da Prio 3, tá? Vamos voltar lá com as informações. A gente vê aqui também o varejo com uma leve queda de 0,05%, os bancos com uma queda de 1,63%, as construtoras com queda de 1% e elétricas queda de 0,05%. A gente já viu que a elétrica teve um desempenho bom, o setor elétrico faz parte de utilidades públicas, né? Teve um desempenho bom comparado com os outros setores. Destaque volume diário, via varejo, volume bom. Você vê que o setor de varejo aqui fechou com uma queda de 0,05, via varejo fechou com uma alta de 0,11. Vamos ver se a Magazine Luiza aparece aqui. Magazine Luiza não aparece aqui. Petrobras com uma queda de 3,46%, ação preferencial. Cielo 3 com uma queda de 2,58% e a Cogni 3 com uma alta de 0,54%. Aqui são as ações com destaque de volume. Você vê que Cielo, Via Varejo e Cogni 3 com volume acima de Vale, Bradesco, Itaú também, ó, Itaú que é a segunda ação aí com maior peso no Ibovespa, né? A primeira é Vale com queda de 2,69%.
IRB, ó, com uma queda de 3,74% e Azul com uma queda de 7,80%. A gente comentou na semana passada, olhando aqui rapidamente sobre Azul 4, vamos lá, Azul 4, Azul que trabalhava aqui acima da média móvel de 21 períodos, mas brigando. Olha só que interessante. Olha a média de 200 períodos, coincidindo com outro ponto de resistência que a gente marcou, que era a mínima lá do dia, vamos lá ver, 11 de março, porque do dia 11 de março para o pregão seguinte, teve um gap aí. Olha o gap que teve aqui, ó. Observa o gap que teve. Vou dar um zoom aqui para você poder ver. Teve um gap, então tinha um ponto de briga aqui em R$ 28,50, resistência que funcionou, essa antiga resistência, e para mim esse ponto aqui, essa mínima do dia 11 de março também era uma resistência, funcionou realmente com resistência, coincidindo com a média de 200 períodos. Tudo isso é referência, lembrando que não são as linhas, não são médias que movem o preço. O que movem o preço são os participantes. A gente está mostrando os conceitos aqui, né? Você vê que aqui agora o preço está abaixo da média de 200 períodos, mas acima da média de 21 períodos, que já há algum tempo não cruza a média de 200 períodos de baixo para cima. Vamos seguir aqui com outras informações. Vamos ver os destaques do dia. Destaques do dia, BTOW3, a gente vê que o setor de varejo fechou com uma queda de consumo, né? Com uma queda de 0,05%, a BTOW3 com uma alta de 4%, Sul América com alta de 2,86%, a VEG aí 2,27%, a Magazine Luiza não foi destaque em volume, não aparece lá como destaque de volume, mas com uma alta de 1,77%, Braskem com uma alta de 1,47%. E os destaques negativos, setor aéreo, Azul com queda de 7%, Gol com queda de 8%, a Embraer com queda de 4%, Eco Rodovias, concessão de rodovias, com queda de 4,54% e Iguatemi, exploração de imóveis, a gente viu que exploração de imóveis não foi bem hoje, 4,51%. Destaque de volume, daqui a pouco vou mostrar a questão aí, um mapa aí de média aí, para ajudar, um mapa das médias. Destaque volume diário acima do volume médio. VULC 3 com volume a 127%, 127% acima do volume médio. Vale 3, 94% acima do volume médio. Lembrando também que no meu Telegram, de manhã, antes da abertura do mercado, eu publico informações sobre o BTC, aluguel de ações. Por isso, inscreva-se lá no canal, compartilhe, eu conto com o seu apoio para compartilhar o que me motiva a produzir. Quem está acompanhando esse canal aqui desde o início de janeiro de 2020, desde janeiro de 2020 que a gente começou esse trabalho, que eu comecei esse trabalho, o que me motiva, a pessoa já percebeu isso, vem melhorando o conteúdo, acredito nisso, sem dúvida nenhuma, estou aprendendo também, como que eu mostro para as pessoas, como é que eu posso facilitar, como é que eu posso ajudar, e então eu conto também com o seu apoio para divulgar o canal, e isso me motiva muito ter mais pessoas participando aqui, eu conto com o seu apoio. Tupi 3 aí, ó, a Tupi com alta de 70% do volume, né? Então aqui são os destaques aí de ações que tiveram o volume diário acima do volume médio. Também mostro para vocês aqui a questão do fechamento, lembra que a gente viu lá no gráfico agora há pouco? O fechamento em relação à média móvel de 21 períodos. A TASA 4 é a ação, vamos lembrar aqui, ó, eu tenho o valor, a curva de fechamento, não, deixa eu pegar aqui e fazer um desenho que fica melhor. Eu tenho a curva aqui, ó, a evolução do fechamento, e embaixo, lembra, em azul, nesse caso aí de TASA, eu tenho a média móvel de 21 períodos. Essa distância do fechamento à média móvel de 21 períodos corresponde a 10%. Isso quer dizer que meu fechamento está 10% acima da média móvel de 21 períodos, no caso de Taurus Armas, da TASA 4. No caso de Pão de Açúcar, a gente está 3%. Já nessa situação aqui, você vê que IRB está 17%. Aqui eu estou apresentando quem está mais distante da média móvel para baixo e quem está mais distante da média móvel para cima, olhando para cima. Então você vê aqui, ó, menos 17% para IRB, MIL 3 com diferença aí de menos 14% e Tecnisa com menos 13%. Mais uma informação, mas Rodrigo, o que eu faço com tudo isso? Aí você vai olhar o gráfico, você vai começar a separar, você vai começar a entender o mercado, você vai estar acompanhando esses vídeos aqui, aí você vai ver o movimento, né? É o trabalho aí, por isso que eu falo, eu também não minto aqui, não existe nenhuma facilidade, ah não, vou te dar tudo mastigado, você vai resolver, não é bem assim. Vamos lá.
Eu quero sim te encorajar a estudar, entender mais do mercado e acompanhar em vídeo, um vídeo que eu estou fazendo aqui em alguns minutos, né? Destaque do IFR aqui. O que é o IFR? Índice de Força Relativa, que você também encontra lá no mini curso, está gratuito aqui, Empreenda no Mercado de Ações, aqui no YouTube, link na descrição desse vídeo. Então a gente vê as ações aqui. A TASA 4, até um tempo aí, ela era a ação com maior IFR, ela já recuou. Ela já está com IFR de 62. Vamos olhar o gráfico aqui rapidamente. A gente vai ver aqui, ó, TASA 4. Olha o gráfico aqui do IFR dela. Deixa eu, peraí, deixa eu botar aqui, nesse gráfico aqui, ó. 61,54, aqui está o IFR, ó, recuando o IFR. Você vê uma queda, tem um topo, ela teve um recuo aí, cedeu um pouco, né? Cedeu um pouco. Só que o IFR tem um conceito de FR, de faixa sobre comprado, sobre vendido. Então, sugiro você assistir lá o curso Empreenda no Mercado de Ações. A ação com menor IFR é a IRB. IRB3, isso de um universo de 153 ações, considerando ações que fazem parte do IBRX-100, do Ibovespa e do índice de Small Cap. Apenas essas ações. Elas têm, a ação, para estar dentro desse estudo aqui, ela tem que fazer parte do IBRX-100 ou do Ibovespa ou do índice de small cap. Então você vê que IRB tem um IFR de 15. Opa, isso está muito baixo, mas você sabia que durante a crise da Covid em março, a IRB atingiu um IFR menor do que esse? Não sabia? Você não sabia porque você não está inscrito lá no canal no Telegram, no meu canal no Telegram, t.me/AveraTrading, que você tem essa informação. Publiquei essa informação na sexta-feira. E agora sim, falando do mapa. Rodrigo, está muito pequeno, não estou conseguindo ver. Não se preocupe, eu vou estar publicando esse vídeo aqui, depois de publicar esse vídeo aqui no YouTube, elaborar o vídeo, publicar o vídeo aqui no YouTube, eu vou estar disponibilizando esse mapa lá no meu canal no Telegram também. Estou procurando outros caminhos aí. O Luiz Fernando mandou um e-mail para mim. Muito obrigado, Luiz. Aproveitar a oportunidade para te agradecer. É muito bacana ter essa troca, né? Essa interação aí. Comentando, ele entrou lá no meu site, entrou na área de contato e mandou a mensagem para mim, falando sobre o uso dessa informação. Quero entender também mais como que pode ser útil, o que a gente pode melhorar, né, nesse trabalho, como o radar de recomendações. Radar de recomendações está lá no site. Não são as minhas recomendações, são essas recomendações que ficam sendo mapeadas, sendo publicadas nos principais sites aí que falam sobre mercado financeiro. Também disponibilizo lá no meu site. Então, nesse mapa da média de 21, o que eu vejo aqui? De 153 ações, eu listo para você qual é a ação. Aqui no caso, acredite em mim se você não estiver enxergando, a TASA 4, Taurus Armas, é a ação com o fechamento acima da média móvel, a distância entre o fechamento e a média móvel maior, 10%. Enquanto o IRB é com a maior variação, mas negativa nesse caso, da distância entre o fechamento e a média móvel, de 21 períodos. Estou colocando aqui, ó, nesse gradiente aqui para você ver quais ações aí que estão mais distantes. Você vê aqui Pão de Açúcar, VUC3, a IOSP, né? Eneva, Fleury, Siderúrgica Nacional, Ultrapar, são as ações. O interessante desse estudo, falando rapidamente aqui, é sobre a questão de referência. É interessante você observar as referências, né? Você não vê uma ação aqui, a máxima aqui é 10%, 11%, você não vê uma variação aí de fechamento e média móvel de 21 períodos de 30%, 40%, né? Você não vê essa variação. E aí você vai começando a fazer essa leitura e vai entendendo. E além dessa relação fechamento e média móvel de 21 períodos, eu apresento também aqui a variação no ano e a variação no dia. Aqui em cima, isso aqui já foi um upgrade, uma melhoria que eu fiz. Eu coloquei o seguinte, agradecer aí, sempre aquela história, a gente troca, a interação, as pessoas lançam uma ideia, foi uma troca de mensagem aí com o Jean, né? E aí surgiu essa ideia aí, né? Ele fez um comentário, eu falei, pô, peraí, eu podia colocar tal informação que poderia ajudar mais ainda, né? Então, abaixo da média móvel de 21 períodos, a gente tem mais aí de 80% das ações, está aqui, ó. Abaixo da média móvel, o fechamento abaixo da média móvel de 21 períodos. 80% das ações hoje
e estão, de um universo de 153 ações, estão abaixo da média móvel de 21 períodos. Você já viu no gráfico a média móvel de 21 períodos. Aqui eu mostro para você a variação no dia negativa. Deixa eu apagar aqui para ficar mais simples para você ver. Variação negativa aqui, variação no dia menor do que zero. Quase 80% das ações tiveram aí no total, 80% das ações de 153, 80% das ações fecharam negativas hoje. Também a variação no ano menor do que zero, quase 70%, 78% aí, 75%, com variação no ano menor do que zero. E nos últimos 12 meses, a gente vê aí 60% das ações com uma variação negativa nos últimos 12 meses. Vamos seguir aqui, ó, tem mais informação aqui, o mapa para acabar. Aqui já é um mapa do IFR, eu colocando aqui em ordem decrescente pelo IFR, criei uma escala aqui para você entender o seguinte. Essa escala é para mostrar para você o seguinte: as ações que estão com IFR entre 0 e 20. Quantas ações estão com FR entre 0 e 20, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80 e de 80 a 100? Você observa que hoje a maior parte das ações está com um IFR entre 20 e 40. Está aqui essa área verde aqui, ó. Essa área verde, tá? Essa é a situação agora. Então, é mais uma informação que eu estou passando para você. A gente vê que o IRB apresenta o menor IFR, a gente já viu, e Pão de Açúcar o maior IFR, seguido aí de Eneve 3, Fleury e SLC Agrícola. E para terminar, pessoal, um mapa que eu busquei sofisticar um pouquinho mais. Parece, de repente, vai ficar ruim aí para vocês enxergarem, mas vou estar publicando lá no Telegram, tá? Esse mapa eu mostro as ações que estão abaixo da média de 21, você já viu, as ações em que o fechamento, tá, em relação à média de 200 é negativo, tá? É aquela situação em que a média de 200 períodos, vamos estender um pouquinho aqui, a média de 200 períodos está aqui e o valor da ação está aqui, ó. Então, quantas ações estão abaixo da média de 200 períodos? E aí você vê que fica em torno aí de 50%. De 153 ações, a gente diria aí que tem 75, 76 ações aí nessa situação, que ainda estão trabalhando abaixo da média de 200 períodos. Provavelmente no mercado de alta, de forte alta, a gente não vai ver isso. A gente vai ver um cenário contrário, né? E também mostro quais são as ações que estão com a média móvel de 21 períodos, e aí já é uma outra situação, vamos botar aqui, ó, a média móvel de 200 períodos, fiz o desenho aqui, não ficou muito legal, mas dá para a gente entender. Está abaixo, a média de 21 é menor do que a média de 200, então é uma situação assim, ó. Tá? Então essa situação é que a média de 21 ainda não cruzou de baixo para cima a média de 200. A gente vê que até nesse caso aqui, até a maior parte das ações aí, nesse caso, estão com a média de 21 acima da média de 200. Correto? Porque está aqui, ó, essa faixa aqui. E aqui eu também fiz o seguinte, eu mostro essa escala aqui para você ver por quantidade, quantas ações estão acima, é como se fosse um termômetro. Se eu tiver a maioria das ações numa situação igual a essa aqui, ó, média móvel de 200, vamos desenhar junto aqui, ó, é o roxo ali, média móvel de 200, é maior do que a média móvel de 21, média móvel de 21, que é maior do que o fechamento, isso daqui não é um mercado de baixa? De forte baixa? Está aqui. É esse lilás aqui, esse roxo aqui que você está vendo. Você vê aqui que tem grande parte das ações, né? Grande parte equilibrado com uma outra situação, em que a média móvel de 21, vamos colocar aqui, a média móvel de 21 é maior do que o fechamento e o fechamento é maior do que a média de 200 períodos. E essa situação aqui, que eu acabei de desenhar aqui, essa situação quer dizer o seguinte, que de repente o preço ele veio acima da média, vamos voltar aqui, a média de 200 períodos, a média de 21 e o preço está aqui abaixo. Essa é a situação que eu descrevi aqui, que é o laranja, que é a cor laranja. De repente, o preço trabalhou acima da média, veio trabalhando acima da média, e agora está abaixo da média de 21 períodos. Que pode, aí a gente tem que tomar cuidado o seguinte, porque o próximo teste, aí, o próximo ponto pode ser buscar a média de 200 períodos,
né? É um detalhe, é uma referência. A gente não está dizendo aqui que essas são as ações que vão cair, ou que essas ações que estão nessa situação aqui, ó, numa outra situação, a melhor situação, que todo mundo quer estar comprado numa ação que está vivendo essa situação, é justamente essa aqui. Ó. Eu tenho a média de 200 períodos, tenho a média de 21 períodos e tenho o fechamento acima. Né? Que situação é essa aqui? Vamos procurar aqui? Fechamento maior do que a média de 21, maior do que a média de 200. É essa situação aqui, ó. É o azul. Vamos ver quem está nessa situação? Eu falo para você, não dá para você ver, mas eu falo para você. A Taurus Armas, Pão de Açúcar, a Vulc 3, a CSN, a Ultrapar, a Uzi Minas, a SLC Agrícola, a Camil aparece aqui também. Mais abaixo aqui a gente vê a CIA, a Magazine Luiza. Então isso é um filtro. Isso não é para dizer o que é para comprar e para vender. É um filtro. Pessoal, é isso aí. Espero que tenha ajudado. Vou estar publicando essa informação lá no Telegram e conto com o seu apoio para divulgar, para compartilhar, né? Divulgar aí o canal, ajudar nisso para o canal crescer, né? Para ganhar visibilidade aí, mais pessoas participando, atuando, seguindo. Isso é muito importante. Um grande abraço, bom descanso e até a próxima. Até mais.